horas. O presidente Donald Trump, faltando aí 16 dias para a próxima reunião do Fed, supostamente o próximo corte na taxa de juros, vemos uma mensagem do presidente Donald Trump. Essa mensagem que ele publicou aqui na sua rede social, na Truth Social, ela foi publicada há exatas 12 horas atrás, aproximadamente. E o que ele disse aqui nessa mensagem? Eu vou traduzir para português para facilitar para vocês. Ele disse o seguinte, tá? No dia 31 de agosto de 2025, às 9 horas e 13 da noite de ontem, 10 horas e 13 horário de Brasília. Ele disse o seguinte: os preços estão muito baixos nos Estados Unidos, né? O que eu tenho minhas ressalvas quanto a essa frase. Com praticamente nenhuma inflação, que eu também tenho ressalvas com essa frase, com exceção dos ridículos e corruptos moinhos de ventos aprovados pelos políticos, né? Que estão destruindo todos os estados e países que os utilizam. Os preços da energia estão caindo muito. A gasolina está na mínima de muitos anos. Tudo isso apesar das tarifas exorbitantes que estão trazendo trilhões de dólares de países que se aproveitaram totalmente de nós por décadas e estão tornando a América forte e respeitada novamente. Fecha aspas aqui para o presidente Donald Trump. Então, mais uma vez ele dando uma mensagem sobre a inflação, mais uma vez ele dando uma mensagem, dessa vez não falou, não tocou no nome do Jerome Powell e não tocou na palavra corte, mas deixou muito explicitado aqui, explicitou, né, se é assim que a gente pode falar, nessa mensagem, que há a necessidade forte de um corte na taxa de juros, dado ao atual contexto da economia. Alguns pontos aqui eu concordo, outros eu discordo. Por exemplo, preços muito baixos, não necessariamente, né? Em alguns estados ainda temos preços muito altos, em alguns setores específicos, em groceries, né, que são ali o setor de alimentos. Nem todos os estados estão com a gasolina barata, alguns sim, né, outros não. Então tem algumas ressalvas aqui quanto a isso. E sobre a inflação, a gente tem outra ressalva, porque o dado do PCE mostrou para a gente que a inflação subiu 1 ponto percentual. A gente estava com 2,8 mês passado, esse mês subimos para 2,9. Tá? Então a gente tem aqui o presidente, mais uma vez, pressionando o corte, e enquanto isso, o ouro, meus amigos, ele segue substituindo as moedas fiduciárias como reserva. Eu falei muito para vocês alguns minutos atrás que nós falaríamos bastante sobre o ouro hoje, e esse é o momento. O que está acontecendo com o ouro agora? Eu não sei se vocês estão ligados, mas não é de hoje, já tem aproximadamente uns 3 anos que os bancos centrais globais eles aumentaram e muito as suas compras de ouro. E a gente está vendo cada vez mais essas grandes nações institucionais também utilizando o ouro como uma reserva de valor. Ou seja, esse gráfico aqui, ele é o Global International Reserve, né? E ele mostra para a gente o aumento das reservas de ouro nos últimos meses, tá? Esse amarelinho aqui, ou vamos botar aí como se fosse posso chamar de amarelo? Não, esse aqui é amarelo. Como que eu chamo? Tipo um bege, né? É um bege meio puxado para um ouro escuro. Enfim, essa cor aqui representa o ouro, essa cor em vermelho representa o dólar e por aí vai, né? O amarelinho representa o iene e outras moedas, né? A azul representa o euro. E aí o que a gente está vendo aqui? As reservas de ouro, nos anos 80 até o início dos anos 2000, ela havia caído muito, né? Só que agora a gente está vendo uma inversão dessa tendência. Desde ali de 2014, ali início, né, de 2020 para cá, estamos vendo um aumento gigantesco nas compras de ouro, né? Ouro sendo comprado, e o ouro, pessoal, ele está substituindo as moedas fiduciárias como moeda de reserva. A participação do ouro nas reservas internacionais globais, ela aumentou 3 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2025, agora, esse ano, né? Atingindo 24%, que é o seu maior nível em 30 anos. Isso marca o terceiro aumento anual consecutivo. Enquanto isso,
A participação do dólar caiu 2 pontos percentuais, atingindo 42%, que é o menor nível desde meados da década de 90, como vocês podem ver aqui. E a participação do euro, né, ela permaneceu praticamente inalterada em 15%. E o ouro, agora, ele é o segundo maior ativo de reserva do mundo. Interessante, né? Depois de ultrapassar o euro em 2024. Então, o ouro já superou o euro. O ouro já é o segundo maior ativo de reserva do mundo. Cada vez menos as pessoas estão fazendo as suas reservas em dólar, em euro ou em real, e cada vez mais as pessoas estão fazendo a sua reserva em ouro, né? E o que isso representa para o mercado de cripto? O que isso representa para o futuro da economia? O que isso representa para nós, criptoinvestidores? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá, pessoal. E aí que vem aquela pergunta, né? Yuri, qual será o efeito disso para o mercado? Porque não é de hoje que o mercado está virando o canhão para o ouro. Mas para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender, né, por que o ouro ele está crescendo como reserva. Pessoal, o ouro ele está crescendo como uma moeda de reserva por 3 pontos específicos. O primeiro deles, a inflação persistente e os juros altos, que está jogando todo mundo para o ouro nos últimos anos. Segundo, a desdolarização. E o terceiro, a credibilidade das moedas fiduciárias, que vem caindo cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o ouro ele serve como uma proteção de longo prazo contra a inflação. Parecido com o que o Bitcoin faz, né? E muitos bancos centrais preferiram aumentar as suas compras nos últimos 3 anos. Então, como que você se protege da inflação? Você se protege da inflação quando você está posicionado em um ativo que se valoriza quando a inflação está alta. E quem é que se valoriza nesse contexto? É o ouro. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estive reunido com alguns amigos aqui que já moram há alguns anos, amigos que já são até cidadãos, cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, né? Cidadãos americanos, né? Amigos que são cidadãos americanos. E um dos meus amigos, ele estava falando para mim que ele trabalha com o setor imobiliário, né? Ele trabalha num banco e, inclusive, é até vizinho, mora aqui, o Julinho. Não sei se ele deve estar até assistindo a live agora. E ele estava falando o seguinte, que como ele trabalha em banco, ele tem acesso ao mortgage, ele tem acesso, né, a quantas pessoas pagam de mortgage, tudo isso. E ele estava falando que pessoas que compraram casas ali no início dos anos 2000 até 2010, ali aproximadamente, muitas dessas pessoas pagam 700, 800 dólares de mortgage, que seria como se fosse a prestação do financiamento da casa. Você paga ali uma média de 800, 600, até 600 dólares de mortgage. Hoje, quando você vai financiar uma casa, eu posso até mostrar para vocês aqui no aplicativo do Zillow, que é como se fosse o 5º andar aqui dos Estados Unidos. Quando você entra no Zillow, que é um aplicativo, quer ver? Deixa eu abrir para vocês aqui na tela, que é um aplicativo como se fosse o 5º andar aqui nos Estados Unidos. Deixa eu jogar em tela cheia aqui para vocês verem. Ó, eu vou escolher uma casa aqui e eu fui em Dashing esse final de semana, eu gostei muito de Dashing. E eu falei, brincando, né? Falei, pô, vou comprar uma casa lá. Então aqui é a cidade que a gente visitou no final de semana, Dashing. Vou escolher uma casa qualquer. Essa daqui, que tá 435 mil dólares, né, aproximadamente. Cadê? Ó. Tá vendo aqui? Quanto que tá dando o suposto mortgage dessa casa de 435 mil? Vou aproximar para você enxergar mais perto. É o que está em verde, em cima, o estimado. 2.844 dólares por mês. Isso se o seu crédito estiver bom, né? 2.000, uma casa de 3 quartos, 435 mil dólares, 2.844 ao mês. Sendo que a galera que comprou em 2010, 2014, está pagando 600, 800, 1.000 dólares de mortgage, no máximo, estourando. E hoje,
você vai pagar, se você quiser comprar essa casa hoje, né? Você vai pagar uma média aí de 2.844, se o seu crédito for bom, por mês, né, no financiamento da sua casa. O que é isso? É inflação. Isso que a gente está vendo, que acontece com as casas. Por exemplo, outro amigo também que estava nessa reunião que nós tivemos ontem, ele estava falando que a casa que ele queria comprar em 2020, ela estava custando 200 mil dólares, 210. Essa mesma casa hoje, que valia 210, está custando 385 mil, quase 400 mil dólares. Isso em 385 mil não. Está custando 485 mil. Como é que pode uma casa em 4, 5 anos subir de 200 e pouco para 400 e pouco? Isso é inflação. Então, como é que as pessoas se protegem disso? As pessoas se protegem disso no ouro, se posicionando em ouro. E é por isso, por causa desses efeitos da inflação, que cada vez mais e mais pessoas estão fugindo para o ouro, estão se protegendo em ouro, sem contar também a desdolarização. Só para vocês terem uma ideia, vários países, né, como a China, a Rússia, países do Golfo, eles vêm reduzindo a sua dependência do dólar. A gente vê aí o BRICS, né? E especialmente após as sanções que foram colocadas contra a Rússia. Inclusive a Rússia, depois das sanções, depois que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela começou a usar muito transações em cripto, em Bitcoin, né? E começou a aumentar suas reservas em ouro também. Ou seja, o ouro, meus amigos, ele é neutro. Ele não pode ser congelado. Obviamente que tem as suas ressalvas, né? Dependendo de como que é esse ouro que você está fazendo custódia aí. Como as reservas de dólar podem ser congeladas, né? Então, reserva de dólar pode ser congelada. Agora, uma barrinha de ouro que você tem ali, ela não pode ser congelada. O governo pode até tentar tomar de você, mas congelada ela não vai ser. Mesma coisa o Bitcoin, né? Você pode ter o teu real congelado na tua conta do banco, você pode ter o seu dólar congelado, mas os seus Bitcoins, se você estiver fazendo autocustódia deles, ninguém toca. Ele nunca vai ser congelado. E a gente tem um dos maiores exemplos disso, é o mais recente, ali de 2021, do Gladson dos Santos, que era conhecido, né, pela mídia como o faraó dos bitcoins, que era dono da GS Consultoria, que foi preso em 2021 e até hoje ninguém nunca conseguiu tocar nos bitcoins dele, porque o cara tem as chaves privadas, né? Então nenhum governo, nenhum país, ninguém vai conseguir tocar nos bitcoins dele, porque o cara tem as chaves, ninguém tem as chaves, então ninguém consegue congelar o patrimônio dele. E sem contar a credibilidade das moedas fiduciárias também, né? O dólar, pessoal, ele ainda é dominante, mas ele perdeu força. 42% hoje, né? Agora é a menor em quase 30 anos. Já o euro e o yuan não conseguiram ocupar esse espaço que o dólar perdeu. Quem que ocupou esse espaço? O ouro. O ouro é apolítico. O ouro, ele não tem bandeira. O ouro não tem bandeira chinesa. O ouro não tem bandeira de euro. O ouro não tem bandeira de dólar. O ouro é apolítico. E o Bitcoin também. O Bitcoin não tem bandeira. O Bitcoin, ele é apolítico, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou deixar para o final da live. E a pergunta que fica é a seguinte: isso é bom ou isso é ruim para o Bitcoin? Essa inclinação que os mercados estão tendo agora para o ouro, essa inclinação que nós estamos seguindo agora para os mercados de commodities, como ouro e outros minerais raros, isso é bom ou isso é ruim para o Bitcoin? Pessoal, isso é ótimo para o Bitcoin. Por quê? Isso está mostrando que o mundo, como nós conhecemos hoje, ele está em busca a ativos alternativos ao dólar. E é por isso que Larry Fink está comprando Bitcoin, está comprando Ethereum. Como eu falei para vocês, né? Enquanto todo mundo está desesperado, esses caras aqui, em apenas 5 dias, compraram mais de $1 bilhão em Ethereum e seguem acumulando, né? Seguem acumulando Bitcoin. E o Bitcoin, meus amigos, ele é a reserva de ouro digital, ele é o ouro 2.0. Quanto mais os países questionam o dólar, mais investidores privados olham para o Bitcoin como alternativa e compram Bitcoin.